Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e estou aqui mais uma vez para uma super aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre números racionais. Exatamente, números racionais. Então eu já te convido a pegar o seu caderno, pegar o seu material e vem comigo aprender! Então vamos começar aqui relembrando alguns conceitos, relembrando algumas coisinhas que a gente já vem aprendendo aí e tem vídeo aí já desse conteúdo nas aulas anteriores. Então, como todo mundo sabe, existe uma reta. Essa reta é a reta dos números que a gente conhece, dos números que a gente estuda, e aí a gente já começou a trabalhar isso desde as aulas anteriores. No centro dessa reta, a gente tem aí o número zero. Você lembra disso? Exatamente, temos o número zero. Do lado aqui direito, nós temos os números positivos. Exatamente, os números naturais, que são os nossos velhos amigos, desde lá quando a gente se entende por gente, não é verdade? Bem, e quais são eles? A partir do zero, a gente tem aí o 1, temos também o 2, temos o 3, e o 4, e o 5, e o 6, e assim por diante até o infinito. Muito bem. Então, desse lado aqui, à direita do zero, nós temos todos os números positivos. Professor, mas você não colocou aí o sinal de mais. Como é que eu vou saber que é positivo? Nós já conversamos sobre isso em outras aulas. Se o sinal, aliás, se o número é positivo, não precisa de colocarmos aí o sinalzinho de mais, tá? A ausência do sinal já fica subentendido que esse número é positivo. Agora, à esquerda do zero, nós temos os números negativos. Exatamente. Nós temos aí os números negativos, como o menos 1, temos também o menos 2, o menos 3, e aí a gente vai descendo até o infinito. Olha só o que apareceu aí, menos 4, menos 5, menos 6. E aí você já sabe de todas as características desses números, não é verdade? Primeiro, como é que a gente chama esses números aí que estão na sua tela? Exatamente, esses são os nossos amigos chamados números inteiros. Bem, mas olha só, eu tenho uma coisinha para dizer para vocês. Nesses espaços entre um ponto e outro aí que você está vendo nessa reta, esses espaços também são preenchidos com os números, outros tipos de números que não são inteiros. E aí, vamos relembrar quais são eles? Deixa eu dar um espacinho aqui entre esses pontos para a gente ver melhor. Por exemplo, olha só, bem aqui entre o 0 e o 1, a gente sabe que tem o 0,5, não é verdade? O meio, claro, ele é maior do que 0 e também é menor do que 1. Ele fica bem no meiozinho ali entre o 0 e o 1. Você lembra como é que chama esse número? Que conjunto de número é esse? Exatamente, ele pertence aí, vocês estudaram no ano passado, nos anos anteriores, vocês estudaram aí como número decimal. Lembra disso? Bem, nós temos outro ali, olha, depois do 2, o 2,1. Exatamente. O 2,1, ele é maior do que o 2 e não chega nem ali à metade no 2,5. Então vamos supor que ele está mais ou menos ali. Tem esse aqui também, olha só. Isso, 11 sobre 3. 11 sobre 3 dá mais ou menos aí 2,6, 2, aliás, 3,6, 3,7. Por isso que ele fica ali, entre o 3 e o 4, e aí mais pertinho do 4. Então, esses são os números aí positivos. Mas você sabia que esses números aí têm o oposto deles? Exatamente, nós também temos os negativos dele. Tudo que a gente tem do lado positivo, a gente tem também a sua representação, né, a representação desse valor do lado negativo, e a gente chama de oposto. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o menos 0,5, que fica aí à esquerda do zero, do lado negativo da nossa reta. E aí ele fica exatamente nessa posição, entre o zero e o menos 1. Nós temos também o oposto lá de 2,1, que é o menos 2,1, e você está vendo ali. Também o oposto lá do 11 sobre 3, que é o menos 11 sobre 3. E assim como esses que eu trouxe e coloquei aqui na reta para vocês, nós temos infinitos números para preencher entre essa reta. E aí você pode ir preenchendo. Por exemplo, o 2,5, onde é que fica? Fica entre o 2 e o 3, lá no meio. Então ele tem um lugarzinho dele nessa reta.
Quando a gente preencher essa reta aí, com todos esses números finitos, né, esses números que têm uma forma definida, a gente vai ter o conjunto de um número, um novo conjunto de números. Todos esses números juntos vão formar para nós aí o conjunto dos números racionais. Olha que nome legal, conjunto dos números racionais, que vem de razão, que vem de fração. Isso é muito bacana, né, não? Então, professor, mas isso aí não são os números decimais que a gente já tinha estudado aí? Esses números que têm vírgula, não são números que a gente chama de número decimal? Sim, a gente chama de número decimal para você que faz até o sexto ano, porque são só a parte positiva. A parte positiva desses números a gente chama só de decimais. Agora, quando a gente envolve todo mundo, tanto os positivos como os negativos, aí a gente tem um novo conjunto numérico, agora chamado de números racionais, que engloba todos os inteiros e mais esses outros que são na forma de fração, que são números com vírgula, tá bom? Esses são os números racionais, tanto positivos quanto negativos. Então vamos pegar aqui, olha, continuando, vamos pegar aqui só para a gente fazer um remake, né? Fazer aí um relembrando aí algumas características dos números que a gente chamava anteriormente de decimais. Agora a gente já está expandindo esse conhecimento para números racionais. Vamos pegar o menos 3,514. Olha só, menos 3,514. Esse número é negativo, tá? A gente está vendo aí. Lá na nossa reta, ele fica ali entre o menos 3 e o menos 4. Mas não é isso que eu quero relembrar com vocês. Eu quero relembrar o seguinte, olha só, tudo que vem antes da vírgula, isso aqui, olha só, é chamado de parte inteira. Nesse caso aí, a parte inteira é o menos 3. E como é que a gente chama o que vem depois da vírgula? Muito bem, o que vem depois da vírgula a gente chama de parte decimal, tá bom? Ou parte fracionária, como a gente, como você tem costume aí de chamar, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem a parte decimal formada pelo número 514. Bem, outra coisa que eu quero que a gente relembre aqui é isso aqui. Presta atenção, ó. Essa parte inteira é a nossa unidade, tá? Nós temos aí menos 3 ou 3 unidades negativas, tá? Poderia também ter uma dezena, centena. E aí, antes da vírgula, nessa parte inteira, vale aquelas ordens lá que a gente já conhece, unidade, dezena, centena e assim por diante. Já que depois da vírgula, na parte decimal, olha só, esse 5 aí, que é o primeiro número, ele vai ser representado pela letra D minúscula. E você sabe o que significa? Exatamente, décimos. 5 décimos. Essa casa, essa ordem é a ordem dos décimos. Esse 1 aqui é a ordem dos centésimos, e a gente representa pela letra C minúscula, tá? Para não confundir lá com o C maiúsculo da centena. E esse 4 é a ordem dos milésimos. Exatamente, olha aí aparecendo a ordem dos milésimos, tá? Então, essa é a caracterização, é o nome que a gente dá para essas letrinhas, e é muito importante a gente saber o que significa cada posição, tanto para a gente comparar, como para a gente escrever na forma de fração, como para a gente também saber como que lê esse número, tá? Inclusive, vamos pegar aqui esse número, como é que a gente lê ele? Bem, eu já falei no começo daí, quando ele apareceu, mas existem pelo menos 3 formas diferentes da gente ler esse número. Primeira forma é essa daqui, olha só, menos 3 inteiros e 514 milésimos. Exatamente. Aquele último nomezinho ali é exatamente onde termina a ordem do nosso número. Como ele termina na ordem dos milésimos, então a gente chama 514 milésimos. Menos 3 inteiros e 514 milésimos. Também tem essa forma aqui, olha só. Menos 3.514 milésimos. Se a gente desconsiderar essa vírgula aí, nós temos 3.514 milésimos, tá? Por isso pode ser lido dessa forma também. E a última forma, né, dessas que eu falei, da gente ler, que eu já falei aí no começo da nossa, quando eu apresentei o número, é menos 3,514. A forma mais simples, mais direta, e todo mundo vai entender. Qualquer uma dessas formas é usual, tá bom? Vamos continuar. Agora vem a perguntinha: como é que eu sei quem é maior ou menor dentre os números racionais? A gente já viu isso em outras aulas, tá bom? Eu vou deixar aqui no nosso vídeo o link de tudo isso aqui que já passou,
para que você assista posteriormente, tá certo? Se você tem dúvidas, eu vou deixar tudo aqui. Nós já temos vídeos aqui no canal ensinando como é que faz. Vou colocar aqui a nossa retinha de novo, lá do começo da aula. Vou colocar aqui os valores. E olha só o que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, tem aí o menos 0,5. Menos 0,5, gente, é maior, presta atenção, do que menos 2,1. Mas como assim, professor? Mas por que isso? Você lembra quando a gente estudou lá nos números inteiros? Exatamente, porque ele está mais próximo do zero. Nos números negativos é assim, da nossa retinha, quanto mais próximo aquele número está do zero, mais ele vale. Então aqui é do mesmo jeito, tá? Olha aí o outro exemplo. Esse menos 2,1 agora também é maior do que quem? Do que menos 11 sobre 3. Mas por quê? Claro, pelo mesmo motivo do anterior. Olha só, se você reparar aí na nossa retinha, ele está muito mais próximo do zero. Então, ele é maior. Agora, olha esse exemplo aqui, presta atenção. Esse 0,5 agora é positivo, ele é maior do que quem? Do que menos 2,1. Você concorda? Claro que eu concordo, professor, porque ele está mais próximo do zero. É por isso? Nananina, não, não é por isso. Olha só, veja que o 0,5 é positivo e o menos 2,1 é negativo. Então, por que que ele é maior? Porque todo positivo é maior que qualquer negativo. Combinado? Beleza. E por último, olha só o que está entrando aí. O zero. Zero é maior que quem? Que menos 0,5, zero é maior que menos 0,5. E aí, o que vocês acham? Por que que isso é verdade? É verdade, mas por quê? Porque zero é maior que qualquer número negativo. Maior que qualquer número que aparecer aí à sua esquerda, tá bom? Então, são as mesmas regras que a gente usava lá dentro dos números inteiros, tá bom? Continuando, olha só, agora eu vou trazer aqui algumas para vocês. Vamos lá. E dos números abaixo? Quem é o maior? Vamos ver o primeiro exemplo? E aí, na opinião de vocês, qual desses dois é maior? Vou contar até 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, você já sabe a resposta? Bem, gente, olha só. Sem brincadeiras, vamos ver aqui o seguinte. Nesse caso, a gente poderia desenhar uma reta e colocar o valor? Poderia, professor, mas vai dar um trabalhinho, não vai? Então, o que que a gente faz? Vamos analisar ordem por ordem, começando aí pela parte inteira. Veja que os dois números são negativos, ok? A parte inteira dos dois é negativo. Então, vamos pegar aqui a primeira ordem, olha só. 2 e 2. Igual. Combinado? Até esse ponto, esses números são iguais, então não tem diferença entre eles. Vamos partir agora para as ordens menores, para os décimos aí, centésimos e milésimos, para a parte decimal. Olha só. Pronto. Comparando aí os décimos, esse primeiro tem 5 décimos, o segundo também tem 5 décimos. Então, por enquanto, eles ainda são iguais. Vamos agora para a ordem dos centésimos? Olha só, agora teve uma diferença. Você está vendo aí que na ordem dos centésimos, esse número da esquerda tem 2, aliás, esse número da direita tem 2 centésimos, e o número da esquerda tem apenas 1 centésimo. Então, o da direita, o menos 2,52, ele, se não tivesse o sinal de menos, lógico, ele seria maior. Ah, mas os números são negativos. O que que isso quer dizer? Que aquele primeiro ali, olha só, menos 2,517 está mais próximo do zero lá na nossa reta. Então, esse cara aqui é que é o maior. Nossa, professor, me confundi todo, não entendi nada. Calma, lembra do seguinte, quanto maior for o valor negativo, quanto maior ele for em módulo, ou seja, quanto mais distante do zero, menos ele vale no conjunto dos números negativos. Combinado? Beleza. Então, esse outro é menor, então a distância dele para o zero também é menor. Pronto, vamos ver outro exemplo? Olha só. E agora, eu tenho 12,328 e menos 12,328. Qual dos dois é maior? Ah, professor, são iguais, olha aí, os mesmos algarismos, então eles são iguais. Verdade, na escrita parece que são iguais, não é? Mas o primeiro é positivo
e o segundo é negativo. Então, como a gente viu anteriormente, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, esse primeiro aí ganhou essa batalha. Vamos ver mais um exemplo? Olha esse agora, eu quero ver. Nós temos aí menos 29,10 e menos 29,1. E agora? Vamos fazer o seguinte, os dois são negativos, então vamos comparar pelas ordens. Vamos começar aqui pela parte inteira, olha só. Os dois são iguais. Na parte inteira, pelo menos, os dois têm 29 unidades aí. Os dois são negativos, os dois têm 29 unidades. Então, vamos partir agora para a parte decimal, né? Vamos começar aqui pelos décimos. O primeiro tem 1/10, o segundo também tem 1/10. Continua sendo igual, não é verdade? Vamos para o próximo, vamos para o centésimo agora? Opa, opa, opa! Calma lá! Esse primeiro tem 0 centésimo e o segundo ali não tem nada no centésimo. Meu pai eterno, não tem nada no centésimo? Mas a gente pode colocar um zero. Se não tem nada é porque é zero. Então, veja só, olha o que aconteceu. Exatamente. Nesse caso aí, os dois números são iguais. Então, não tem um maior e nenhum menor. Os dois são exatamente iguais. E aí, você pensou dessa forma? Muito bem. Então, vocês estão, ó, ok. Parabéns. E aí, você viu como é fácil? Olha, esse vídeo aqui é só a primeira parte da nossa aula, onde eu estou apresentando para vocês aí os números racionais. Mas a segunda parte dessa aula já foi gravada e eu vou deixar o card aqui em cima para você continuar essa aula, tá? Nesse vídeo aí, você vai aprender a fazer transformações de decimal para fração, de fração para decimal e também para porcentagem. Lá nesse vídeo, só tem número positivo, tá? Mas a ideia é a mesma para números negativos. Então, continua assistindo aí com esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ó. Se inscreve aqui no canal, curte e compartilha. Tchau, gente, até a próxima!